Bom dia pessoal, como que vocês estão aí? Tudo certinho? Vamos lá então, de encerrar o nosso capítulo sobre a era napoleônica, né? Napoleão Bonaparte, né? Quem era Napoleão, né? Então, é importante a gente ter clareza, né, da era napoleônica que ocorreu de 1799 a 1815, né? Iniciou-se com o golpe dos 18 de Brumários, né, que a gente já viu na outra aula, e terminou com a derrota de Napoleão, né, e com a Conferência de Viena. Napoleão, então, ele chega ao poder apoiado principalmente pela burguesia e pelo exército. Seu governo seria uma garantia da Constituição, né, e dos ideais da Revolução Francesa, que a gente já viu. O que a gente vai ver hoje, né? Vamos ver as fases da era napoleônica, o governo consulado, o Império Napoleônico, né? Com o governo de 100 dias e o Congresso de Viena, né? Tipo, a fase napoleônica ele pode ser dividida em dois momentos, né? Consulado e o império, né? O consulado, então, né? Está reunido, né? O golpe de 18 brumários, que a gente até viu o que significa brumário, era o tempo do outono, ali o calendário que eles tinham criado, 18 dias, então 18 de brumário, né? O golpe ele foi dado então em 1799, né? E foi planejado pelo Sieyès, né? E por Napoleão. Então Napoleão depôs o diretório que estava em vigor, né? E ele implanta o consulado, que era o consulado ia ter três consulês, tá aqui os três aqui, o Napoleão no meio, né? O Bonaparte, o Sieyès e o Dux. São os três que vão dominar, né? O trio coordenou a elaboração de uma nova constituição, então, para a França, né? Que estabelecia Napoleão como o primeiro cônsul, pelo prazo de 10 anos ia governar. Então, e aí cria uma Carta Magna. A Carta Magna é a Constituição, né? Que concede poder de ditador para o Napoleão. Então esse regime ditatorial, né, ele foi usado para defender a França dos inimigos externos. Então usou uma ditadura para defender, porque a França estava ameaçada. Os bancos franceses, né, abriram uma série de empréstimos para apoiar as guerras que foram travadas, né? Então Napoleão fazia as greves, os bancos eles financiavam, davam empréstimo para financiar, né? É criado nesse momento também a Sociedade Nacional de Fomentos à Indústria, né? E que auxilia no impulso do desenvolvimento industrial da França também, né? Lembra que a gente está falando também na Inglaterra acontecendo Revolução Industrial, eles vão acontecendo meio que paralelos a isso, esses períodos, cada lugar a gente estuda aí separado, mas eles estão ocorrendo no mesmo período, né? Um pouco depois, aqui já cai a influência da Revolução Industrial, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma concordata com o Vaticano, né? Um dos atos mais importantes, então, para Napoleão, enquanto cônsul, né, foi retomar o diálogo com o Vaticano, com a Igreja Católica, né? Tinha sido rompido, né? E aí, após passar um tempo, vários dias e semanas de negociações, né? A França assina com o Vaticano um acordo em 1801, né? A igreja renunciava a reivindicar as propriedades eclesiásticas, né, que a França tinha tomado. Tinham sido confiscados lá pelos revolucionários, lembram lá atrás. E o governo teria o poder de nomear bispo e o clero seria pago pelo Estado, né? Então o Napoleão ia nomear bispos e padres e ia pagar. E esse iam estar a serviço da França, né? E aí o Império Napoleônico, que vai de 1804 a 1815. Então, com o apoio da sociedade francesa, né, a nova Constituição, né, substituiu o regime consular pela monarquia, inaugurava o Império Francês. A República volta a ser império com um novo imperador que não era de uma família tradicional monárquica. Napoleão não era de família monárquica, mas ele se autodeclara rei.
monarca, imperador. Então, Bonaparte consegue aprovar essa carta e faz um plebiscito que é aprovado, né? Então Napoleão recebe o título de Napoleão I, né, o imperador dos franceses, né, a fim de inaugurar uma nova era, né. A cerimônia ocorreu em Paris, na Catedral de Notre-Dame. Se vocês procurarem ela, uma catedral extremamente antiga que pegou fogo há uns 2 anos atrás, né, foi destruída, está sendo reconstruída, né. Mas porém foi Notre-Dame, não foi em Reims, onde era tradicionalmente coroado os imperadores franceses. Então ele muda o lugar do império, né, para mostrar que é um império também diferente das famílias lá do Luís que foram para a guilhotina, lembram? O Napoleão vai criar um Código Civil napoleônico, né? Em 1804, né, é instituído o Código Civil Napoleônico, né, que institucionalizava as transformações da Revolução Russa, né, e o que eles propõem na Revolução Russa virava lei, né. E aí com o novo código, Napoleão garante o apoio à burguesia, do exército, dos camponeses, né. E aí o Código Civil estabelecia a igualdade perante a lei, né, a garantia de direitos de propriedade, a ratificação da reforma agrária ocorrida na Revolução Francesa. Ele pega os ideais da Revolução Francesa e aplica e garante que constitucionalmente vai estar na Constituição enquanto lei, passa a funcionar. Ele também separa o Estado da Igreja, né, e elimina os privilégios feudais, né. A Guerra Napoleônica, né. A Primeira Guerra Napoleônica então ocorreu em 1798, né, pela Grã-Bretanha, Áustria, Rússia, Portugal, Império Otomano e o Império de Nápoles, né. Então em 1800 a França derrota a Áustria na Batalha de Marengo. Em 1802 a Grã-Bretanha e a França assinam um acordo de paz, né. E aí essa guerra, né, levou a França à crise financeira, porque ele pegava empréstimo, tinha que pagar isso. E aí teve um problema financeiro. Guerras geram dinheiro. Precisa gerar dinheiro para pagar as despesas, os soldados, o armamento, né? Então, em 1806, né, o Império Napoleão derrota novamente o Império Romano Germânico, né, Sacro Império Romano Germânico, né, e cria a Confederação do Reno, que reúne a maioria dos estados alemãos. A Alemanha ainda não existia enquanto Alemanha. A Alemanha é recente, veja, nesse período que vai constituir os estados que estavam ali e criar uma república que se chama Alemã, né? E aí, dessa vez o exército da Prússia foi derrotado rapidamente na batalha novamente, né? E aí com a derrota, a quarta coligação de Napoleão Bonaparte, né, torna-se o grande senhor da Europa continental. Napoleão vai comandar parte da Europa, isso é importante. Vários países da Europa serão comandados por Napoleão. E aí na página 58, se você pegar lá no livro, tem os mapas da onde tinha influência e quem comandava e onde Napoleão comandava, né? E para administrar tantos territórios, né, Napoleão vai nomear alguns familiares. O irmão José, Luís e Jerônimo foram coroados reis de Nápoles, Holanda e Westfália, respectivamente, né? São reinos que tinham ali. Já suas irmãs Elisa, Carolina e Pauline reinam sobre o território da Península Itálica. A Itália também era dividida em vários principados e impérios. Então também eles tinham isso e o Napoleão bota a sua família comandar e ele vai comandar parte da Europa, quase toda a Europa. Olha no mapa lá, onde tem os azulzinhos ali, onde ele comanda, né? O bloqueio continental, então, né, as vitórias bélicas de Napoleão no continente europeu não atingiram o comércio exterior da Inglaterra, que possuía excelente esquadra. Então, a Inglaterra tinha uma potência naval, né?
Os ingleses preocuparam-se com a concorrência comercial com a França e com a possibilidade de expansão do levante das camadas populares contra a burguesia, né? A França, por sua vez, precisou consolidar os mercados consumidores na Europa, sob o domínio inglês. Os ingleses dominavam o comércio e a França também queria, né? Então Napoleão impõe um bloqueio continental, proibindo os países europeus de comprarem produtos britânicos. Ingleses não podiam comprar da Inglaterra. Lembram que na Revolução Francesa a gente fala que começa a ter muito produto e a Inglaterra vê que ela precisa produzir, exportar. Napoleão proíbe isso para frear o poder e o domínio dos ingleses, né? Então essa esquadra britânica, né, consegue comercializar produto com o continente americano e impede negócios com a França, né? Os países europeus, então, eles são pressionados para conseguir exportar seus produtos primários e obter as manufaturas produzidas na Inglaterra, né? A situação culminou com o rompimento de acordos comerciais que se tinha, né? Então, o fracasso da campanha napoleônica na Rússia, né, formou uma coligação de países, né, que uniram-se contra a França, a Prússia, a Áustria e a Grã-Bretanha. Elas se unem contra Napoleão, porque ele tenta dominar todas as áreas e os países vão se unindo, né? Em março daquele ano, Napoleão Bonaparte é derrotado, então na Batalha de Leipzig, e um ano depois o exército dos aliados tomam Paris. Prússia, Austrália, Grécia, né? Eles tomam Paris, porque começa a enfraquecer, né? Aí o governo dos 100 dias, né? Então, com o apoio de 2.000 homens que integravam a sua guarda pessoal, Napoleão deixa a ilha de Elba, onde havia sido preso, né? E volta para a França com o apoio popular e derrota o Luís XVIII, né? Luís XVIII, que era irmão, ele vai derrotar, de novo vai tirar a monarquia dos Luíses da Inglaterra, da França, e vai fazer o quê? E vai retomar por 100 dias, ele permanece no poder, né? Novamente vai permanecer no poder por 100 dias, né? Então, as nações vencedoras se reúnem para o Congresso de Viena, que nós vamos ver Congresso de Viena, né? Se reúne o Congresso de Viena para discutir como seria a Europa após as guerras empreendidas por Napoleão, que vai ter um monte de guerra e um monte de domínio, né? Que esse foi enviado para Elba, então, né? Tem-se início o terror branco, como é chamado, né? Onde a aristocracia e o alto clero voltam à cena política e aproveitam para se vingarem dos republicanos. Então, eles voltam ao poder, aquele lá que tinham sido derrotados, eles conseguem voltar e se vingam do republicano, né? É exigida a devolução das terras confiscadas pelos camponeses da reforma agrária, né? Por isso começam as revoltas, massacres e perseguições. Veja que a Revolução Francesa ela é composta sempre por um mar de violência, né? Havia muita violência, os mais pobres lá, os republicanos, os camponeses, a burguesia aplica violências, aplicam violência entre eles e sempre é um mar de violência, né? Então a notícia da volta de Bonaparte cai como uma bomba em Viena, né? Então eles criam uma coligação, mais uma dos países, né? E vão lá e derrotam o Bonaparte, né? Bonaparte abdica, ele vê que vai perder e entrega o trono, né? E é exilado em uma ilha que se chama Santa Helena, né? Na costa da África. O Bonaparte vai morrer em 1821, né? É o Congresso de Viena, então, né? Quais eram os objetivos, né? Era refazer o mapa da Europa depois do Bonaparte, né? Era refazer o mapa. Então, construir um novo mapa e voltar às monarquias absolutistas, né?
Então os princípios, né? A reunião elegeu dois grandes princípios. A legitimidade afirmava que os governantes destituídos pelas guerras napoleônicas deveriam ser restaurados ao poder. Voltar ao poder quem já estava antes do Napoleão nos diversos países que Napoleão tomou e que tem os irmãos e irmãs dominando, né? Então a legitimidade levava à restauração das monarquias. Novamente as monarquias se restaurando antes da Revolução Francesa, né? Então esse equilíbrio europeu dizia respeito a uma concepção de poder tradicional vinculado à nobreza, o controle territorial. As decisões de Viena, né? O que tinha como decisão? Né? A divisão territorial não satisfez nenhuma das potências participando, porém foi estabelecido o equilíbrio entre essas, né? Porque cada um queria. Então é novamente criado os países divididos, porque Napoleão juntou muita coisa, né? Então o Tratado de Paris obrigou a França a pagar 700 milhões de indenização às nações anteriormente por elas ocupadas, né? Seu território passou a ser controlado por exército, aliados e marinha, né, de guerra. Suas fronteiras permaneceram as mesmas de 1789. Tinha sido ampliado, permaneceu as mesmas, voltaram, né? A Rússia anexou parte da Polônia, da Finlândia e da Bessarabia. A Rússia anexou aqui, ó, parte da Polônia. A Rússia tomou para ela, né? A Áustria anexou a região dos Balcãs. A Áustria vai tomar os Balcãs, né? A Inglaterra ficou com uma estratégica ilha de Malta, Ceilão e Colônia do Cabo, né? O que lhe garantiu o controle das rotas marítimas. A Inglaterra pensou, já era uma potência marítima, comercializava com vários países das Américas e continuou comandando, né? Então a Suécia e a Noruega se uniram, a Prússia ficou com parte da Saxônia, da Polônia com a província do Reno, que o Reno era a Alemanha, né? A Bélgica industrializada, forte, né? Foi obrigada a se unir à Holanda, formando o Reino dos Países Baixos. Os principados alemães formaram a Confederação Alemã com 38 estados, a Prússia e a Áustria, então participavam dessa confederação, né? E a Espanha e o Portugal aqui não receberam nada, né? Nenhum país, mas tiveram restaurado as suas antigas dinastias na América. E o Brasil nesse período, virou um Reino Unido, né? Foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Então, assim, lembrar que Portugal foi um dos países que estavam pressionando e o Dom João VI, o Napoleão pressionava ele para não comercializar mais, mas a Inglaterra era um parceiro estratégico de Portugal, pela Marinha, pela questão do Brasil também, né? Então Portugal ficava negociando que ia fazer uma aliança com apoiar Napoleão e apoiava a França. O que acontece? O rei Dom João VI, ele dá um migué aqui no Napoleão, faz uma aliança, coloca toda a corte em 1808 dentro dos navios e muda para o Brasil e transforma o Brasil, tá? A corte do Império de Portugal, do Brasil e tudo mais está no Brasil. Ele traz para o Brasil a vinda do rei, ele foge de Portugal, Napoleão toma o poder, assume o reino de Portugal, né? E aí nós vamos ver mais para frente como que se dá isso no Brasil, como é que dá a chegada do Dom João aqui, como vai ser o Brasil. Então, percebam que a história de Napoleão da Europa interfere diretamente no Brasil e como se deu, né? E a Santa Aliança, né, que garantia, num termo de... eles faziam um acordo, né, para garantir estratégicas, né, proposta pelo Czar, que era o rei da Rússia, né, da Santa Aliança. Essa servia de ajuda mútua das monarquias europeias em nome da religião, da paz e da justiça deles, né? Então o objetivo era estabelecer o direito à intervenção em qualquer região
europeia em que se iniciasse um movimento liberal, uma revolução burguesa. Porém, após a independência das colônias latino-americanas, a Santa Aliança enfraqueceu e a Inglaterra, por motivos econômicos, se retirou da Santa Aliança. O que aconteceu? Eles não queriam mais nenhuma revolução burguesa, como foi dado, ou revoltas liberais. O Brasil, o rei do Brasil no tempo era o rei de Portugal, ele vem para o Brasil, para o Rio de Janeiro, controla o Brasil, continua sendo uma monarquia. Os outros países que a gente vai ver agora aqui para frente, nos próximos capítulos, os países da coroa espanhola na América Latina, todos os nossos países vizinhos aqui, eles começam a fazer movimento republicano e passam de monarquia, pertencendo à vice-república, vice-reino da Espanha, passam a ser república. Então, o que eles queriam também aqui era barrar esses movimentos liberais e republicanos na América, mas que não deu certo. Aconteceu, eles criaram esses movimentos e assim foi. A gente vai ver mais para frente